Pai Rico, Pai Pobre. Olá, meu nome é Geisca e iremos apresentar o livro Pai Rico, Pai Pobre, considerado um dos maiores best-sellers na área de finanças pessoais. A obra traz ensinamentos que irá mudar a forma como você enxerga o dinheiro. Os ensinamentos do autor Robert Kiyosaki abrem os olhos de muitos para a necessidade do planejamento das finanças pessoais. No livro, temos duas visões de mundo bem distintas. De um lado, tem-se o pai rico e toda a sua filosofia de negócios. E do outro lado, o pai pobre, que tem uma visão tradicional sobre o dinheiro. A obra de Kiyosaki traz para o leitor o confronto entre essas duas visões de mundo. Kiyosaki mostra que, com informações e disciplina, podemos nos transformar de pai rico a pai pobre. Ele conta como ele aprendeu a ficar rico, comparando os ensinamentos dos dois pais dele. Na introdução de Pai Rico e Pai Pobre, ele conta que teve dois pais, um rico e um pobre. Assim começa a história do autor, ainda com 9 anos de idade. O pai pobre era seu pai biológico, era altamente instruído e trabalhava para o governo. Já o pai rico era o pai de Mike, melhor amigo de Robert. O pai rico nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Nessa parte do livro, Robert traz uma perspectiva do comportamento de cada um dos pais. No início, quando Robert se interessou pelos ensinamentos, ambos os pais estavam em situações parecidas. E como tudo foi acontecendo, nos mostra que a mentalidade influencia de modo radical a situação financeira futura de cada indivíduo. Um pai trabalhava pelo dinheiro e o outro fazia com que o dinheiro trabalhasse para ele. Esse é chamado o problema da preguiça mental. Roberts percebeu que desenvolver uma mentalidade e educar-se financeiramente leva um tempo. Ele ficou dos 9 aos 39 anos e precisou que seu pai rico continuasse repetindo para ele as mesmas 6 lições que são ensinadas no livro. Nessas 6 lições, ele conta como aprendeu a ficar rico, comparando os ensinamentos do seu pai rico e do seu pai pobre. Iremos ver no livro como a educação financeira é mais importante do que o dinheiro para quem deseja enriquecer. Ele concluiu, portanto, que a educação financeira deve começar desde cedo, visto que não é algo ensinado na escola. E para você, ouvinte, antes de apresentar as 6 lições, deixe uma pergunta. Na sua opinião, a escola prepara as crianças para o mundo real? Então, nós temos aqui a capa do livro Pai Rico e Pai Pobre. E uma frase: a inteligência resolve problemas e gera dinheiro. O dinheiro sem a inteligência financeira desaparece depressa. Agora vamos lá. Temos a lição número 1. A lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. As classes média e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos, eles fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. O que significa falar que os ricos não trabalham por dinheiro? Significa que o dinheiro deve ser uma consequência de ter conquistado algo ainda mais valioso. Nessa lição 1, foi apresentado no capítulo que Robert e seu melhor amigo Mike, eles queriam ser ricos. E para isso, eles coletavam um tubo vazio de pasta de dente. Na época, a pasta era feita de chumbo. Para isso, eles derretiam e queriam cunhar moedas. Mas logo, eles são avisados pelo pai de Robert que essa é uma atividade ilegal. O pai de Robert, então, aconselha a procurar o pai de Mike, o pai rico, já que até pelo gerente do banco, ele era muito elogiado em relação a seus investimentos. O pai rico, então, propõe que eles trabalhem para ele por 10 centavos a hora. Após 3 semanas, ele é confrontado pelos meninos, pois além de não estarem aprendendo nada, o salário era uma miséria. A partir daí, inicia-se a primeira lição. Parar com o pensamento, trabalhar para pagar as contas. O pai rico propõe, então, que eles trabalhassem sem ser pelo dinheiro, ou seja, trabalhar de graça.
ele explica que dessa forma será possível eliminar o medo de não pagar as contas e, consequentemente, enxergar de forma ampla outras oportunidades. Eles aprenderam nesses 3 meses como fazer o dinheiro trabalhar para você, como é difícil arranjar bons funcionários e como controlar o fluxo financeiro de uma empresa. Aqui se destacou algumas frases. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trampos da vida. E no caso do dinheiro, a maioria das pessoas preferem não arriscar e se sentir seguras. Elas não são conduzidas pela paixão. A maioria das pessoas, a receber mais dinheiro, se endividará mais. E é aí o foco. Na verdade, a gente precisa ter a inteligência financeira e não mais dinheiro. Mais dinheiro é uma consequência. E um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de curto prazo. O que ficou naquele capítulo? A lição de promover a reflexão sobre o papel do dinheiro na vida do indivíduo e como as emoções podem influenciar nas decisões. Ficou destacado que a maioria das pessoas tem medo de investir. Não devemos ser escravos do dinheiro, e sim dominar nossos sentimentos, pensamentos e ações de forma racional. Temos aqui, então, a lição número 2, que é: para que a alfabetização financeira? Porque possibilitar a proficiência financeira não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Aí vem a regra número 1. Você precisa entender a diferença de um ativo e um passivo e comprar ativos. Na lição 2, Robert mostra que devemos entender como funcionam os ativos e passivos para fazermos melhores escolhas. E para isso, devemos entender como o dinheiro funciona. É o que o Pai Rico chama de alfabetização financeira. Temos aqui, então, o fluxo de caixa padrão de um ativo. Na demonstração financeira, a gente vê que o ativo gera renda e o fluxo de caixa padrão de um passivo. Aqui o passivo, ele gera despesas. O fluxo de caixa conta a história de como uma pessoa lida com o dinheiro. A pessoa rica compra ativo. Os pobres e a classe média, obrigatoriamente, acabam comprando passivo. O ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso e o passivo é o que tira. E aí a pergunta para você, ouvinte: o imóvel é um ativo ou um passivo? E aí, aqui a gente está entendendo a demonstração financeira do pai pobre. Olha como que ele equilibra renda e despesa. A demonstração financeira do pai rico. Ele tem bem mais renda do que despesas, mais ativo do que passivo. E por que os ricos enriquecem? Porque eles têm maior renda, menor despesa. E por que a classe média trava uma batalha? Eles igualam a renda e a despesa, acabam gastando o que ganham e tornando isso um maior passivo no balanço patrimonial. Você trabalha para uma empresa privada, você trabalha para o governo, você acaba trabalhando também para o banco. A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver tantos dias a mais. Ou se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderei sobreviver? Fica essa pergunta, né? Quanto tempo a gente pode sobreviver se parar de trabalhar hoje? Então, para que essa alfabetização financeira? O que o Pai Rico ensina? Ele ensina que se os jovens eles querem ser ricos, eles devem saber essa diferença do ativo e do passivo. Eles destacam que as pessoas, além de não saber essa diferença, elas compram passivos pensando ser ativos. Nessa história, ele quer que você saia da corrida dos ratos. Para isso, é necessário investir cada vez mais em ativos, até que a renda deles, além de cobrir despesas, também consigam ser reinvestidas em outros ativos, até o ponto em que o indivíduo não seja mais dependente do seu salário. Muito obrigada. Olá, eu sou a Letícia Bernardo e eu vou apresentar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro. No capítulo 3, temos a lição 2. Para que a alfabetização financeira? Raramente os problemas de dinheiro das pessoas são resolvidos com mais dinheiro. A inteligência resolve os problemas. Por isso que é preciso ter uma alfabetização financeira. Regra número 1. O autor nos apresenta essa regra. Você tem que conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativo. É a regra número 1 e a única regra. Eu vou apresentar a diferença entre ativo e passivo.
Na primeira imagem, nós temos o fluxo de caixa de um ativo. Então, o ativo gera renda. Olha a setinha aqui. Então, um ativo é algo que põe dinheiro no seu bolso. Já o passivo, observa esse fluxo de caixa. Ele gera despesa e dinheiro sai. Ou seja, o passivo é algo que tira dinheiro do bolso. Então, a diferença entre ativo e passivo é simplesmente essa. São exemplos de ativo. São as ações, títulos, fundos mútuos, imóveis que gerem renda, promissórias, royalties de propriedade intelectual, músicas, escritos, patentes, ou seja, tudo que tenha valor, gere renda ou se valorize com o tempo e tenha um mercado líquido. Já os passivos são impostos imobiliários, impostos automotivos, financiamento, dívidas de cartão de crédito. Então, o que acontece? Os ricos compram ativos, os pobres só têm despesas, a classe média compra passivos pensando que são ativos para fingir ser rico. Já no capítulo 4, nós temos a lição 3. Cuide de seus negócios. Primeira coisa, negócio é diferente de profissão. O que é o negócio? Ele é algo que gera renda sem que o indivíduo esteja trabalhando diretamente nele. Já a profissão é o emprego. Um exemplo, o fundador do McDonald's, depois de uma palestra, ele perguntou: qual é o meu negócio? Responderam para ele que ele está no ramo dos hambúrgueres. Mas ele diz que os imóveis são o negócio dele. Então, ele sabia a diferença entre profissão e negócio. A profissão dele era vender franquias de hambúrguer e o seu negócio era acumular os imóveis de renda. Então, o McDonald's hoje é o maior proprietário individual de terrenos no mundo, que supera até a Igreja Católica. E ele também é proprietário de alguns dos cruzamentos e minas mais valiosos, não só dos Estados Unidos, mas também de outras partes do mundo. Então, quando o autor diz cuide de seus negócios, ele se refere à formação e à manutenção de uma sólida coluna de ativos. Então, cuide de seus negócios, cuide de seus ativos. Não é necessário deixar a profissão para cuidar dos negócios. Diminua os passivos para que seja possível a compra de ativos. Então, para quem vai começar a comprar ativos, você não precisa deixar a sua profissão para cuidar dos negócios. Então, o ideal é você diminuir os passivos, continuar o seu emprego e ir comprando os ativos, porque nem todo mundo pode deixar a sua profissão, né? Como que vai viver. Olá, meu nome é Débora, eu sou aluna do curso de Matemática Financeira e eu vou apresentar o capítulo 5 e 6, resumidamente, do livro Pai Rico e Pai Pobre. Bom, o capítulo 5, ele ensina pra gente a lição 4, né? Que é a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Como os ricos se relacionam, os pobres e ricos, na verdade, né, se relacionam com os impostos. Bom, os pobres, eles acreditam que os impostos foram feitos para punir os ricos, enquanto que os ricos, eles entendem que os impostos mantêm o sistema e esse, por sua vez, quanto maior, mais custoso. Então, os ricos têm uma visão diferente da dos pobres sobre o que é imposto. E qual que é a consequência, né, dessa visão? Bom, diante disso, os ricos eles estão sempre buscando maneiras de minimizar a sua carga tributária. Ou seja, eles estão buscando formas de negociar esses impostos, né? Enquanto que os demais, os pobres, eles aceitam toda e qualquer decisão imposta pelos governantes. E de que forma que isso tudo acontece? Bom, historicamente, os ricos eles investiam em sociedades anônimas na expectativa de se preservar de alguma crise financeira e vivida assim pelo Estado. Só que assim, isso foi histórico, né? Mas na prática, os ricos nada mais fazem do que assegurar as suas fortunas, além de buscar estratégias para mudar a realidade, né? Por meio de negociar e tudo mais, né? E agora, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 6. Bom, os ricos, eles inventam dinheiro. O que isso significa? Bom, os ricos buscam uma maneira dinâmica para empregar o dinheiro e fazer mais dinheiro por meio de investimentos ou criação de serviço, criando assim oportunidades de ganhar dinheiro. Então, os ricos estão sempre buscando alternativas diferentes de ganhar dinheiro. Então, por exemplo, o país está sofrendo uma crise no setor X. Então, os ricos eles pensam no setor
Y, né, favorável e socialmente favorável para investir o seu dinheiro e ganhar mais dinheiro. Então, é assim que a coisa funciona. E como que os ricos fazem isso? Eles fazem uso da inteligência financeira e da criatividade para empregar o dinheiro em algum serviço que de fato dê retorno. É importante considerar o contexto onde as pessoas estão inseridas. Por isso que o livro retrata que a crise é o melhor momento para investir em imóveis, né? Porque as pessoas vão estar sem dinheiro, os imóveis, consequentemente, né? Eles vão estar mais baratos, assim, para poder investir, e logo depois vem um retorno, né? E por que é que os pobres não fazem o mesmo, né? Por que os pobres não fazem uso da mesma dinâmica? Bom, o medo do fracasso impede a criatividade de acontecer. Ou seja, para você pensar num setor Y, X, N, que dê recurso, que dê dinheiro, né, entre aspas, é importante você ser muito criativo. E aí que o medo, ele impede, né? Nós, como seres humanos, a gente tem que pensar assim, né? Que a gente sabe que é assim, na verdade, né? Quando a gente sente medo, a gente não fica criativo, né? E aí, como que pode, né, pensar em uma outra alternativa se sente tanto medo assim de arriscar? É muito importante arriscar, né? Logo, não se cria oportunidades diferentes para sair da pobreza. E a tendência é o quê? O pobre se acomodar, né, na sua condição inicial, ou em algum emprego fixo que melhorou um pouco a sua condição financeira, ele acaba se contentando com o que ele tem ali mesmo, né? Então, é mais ou menos por aí que funciona, né? O medo impede o ser humano, na verdade, né? De criar, de investir, de pensar em outras alternativas, né? E às vezes o sistema também, né, de patrão e empregado, faz com que o pobre creia fielmente que ele não vai conseguir abrir o seu negócio, que ele não tem condição de viver melhor em outro trabalho, em outro ramo, né? Então, essa foi a minha apresentação, né, do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro Pai Rico e Pai Pobre. Olá, professor. Meu nome é Bruna e eu vou apresentar o capítulo 7 e 8. No capítulo 7 é abordada a lição 6, Trabalhe para aprender e não pelo dinheiro. O autor conta sobre uma entrevista dele com uma jovem repórter que diz querer ser uma autora de best-sellers assim como ele. Ele então responde que ela é uma ótima escritora, mas que como seus livros não faziam sucesso, então deveria entrar num curso de treinamento de vendas. Segundo o autor, o segredo seria unir o talento dela da escrita com a aprendizagem de vendas. Daí então, ela passaria a obter sucesso com seus livros. O autor expressa, ao saber de experiências alheias, sobre como não basta ter um grande talento para ser bem-sucedido. É preciso buscar aprender e dominar uma habilidade a mais para sua renda crescer exponencialmente. O medo do fracasso e suas consequências. O autor observa sobre como as pessoas prezam mais pela segurança do que por boas oportunidades, que talvez as levariam para o sucesso financeiro. Ele cita uma teoria da administração que diz que os empregados trabalham apenas o suficiente para não serem demitidos, e os empregadores pagam apenas o suficiente para que os trabalhadores não vão embora. Ele cita então sobre a frustração do seu pai instruído quando ele escolhia cargos para aumentar seu conhecimento em outras áreas, ao invés de optar pela especialização, que poderia garantir maior segurança financeira. Já o pai rico incentivava ele a saber um pouco sobre várias coisas. O autor conta que quando ele se demitiu de um emprego bem remunerado, seu pai instruído ficou perturbado. Enquanto a segurança era tudo para o seu pai instruído, o aprendizado era tudo para o seu pai rico. A vulnerabilidade profissional do pai pobre. O pai instruído trabalhava cada vez mais conforme ia se tornando mais especializado, mas assim que ele foi demitido, percebeu como era vulnerável profissionalmente. Segundo o autor, a especialização pode limitar as habilidades. Habilidades administrativas para o sucesso. Gestão de fluxo de caixa, que é o controle rigoroso das movimentações financeiras, por exemplo, entrada e saída de dinheiro. Gestão pessoal é adquirir diversas habilidades, como, por exemplo, vender, se comunicar, negociar, etc. Gestão de sistemas seria saber administrar, por exemplo, o tempo para cuidar de si mesmo ou da família. Ele finaliza o capítulo esclarecendo que as habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. Capítulo 8. Como superar obstáculos. O autor aponta os 5 fatores que podem atrapalhar os objetivos financeiros: o medo, ceticismo,
preguiça, maus hábitos e arrogância. O medo de arriscar sempre leva as pessoas a buscarem incessantemente pela segurança. O ceticismo mistura o medo e a dúvida e paralisa o investidor, impedindo que ele analise as oportunidades. A preguiça deixa as pessoas ocupadas demais para cuidar dos seus interesses financeiros. Os maus hábitos de quem paga as contas antes do que pagar a si mesmo, porque o pai rico acredita que o fato de se priorizar e deixar as obrigações por último lhe dava motivação para trabalhar e pensar mais. E por último, a arrogância, que é a soma do ego com a ignorância. As pessoas arrogantes tendem a entrar em negócios que elas são ignorantes, fazendo com que elas percam dinheiro e oportunidades. Nesse capítulo, o autor fala sobre soluções para enfrentar esses 5 fatores citados. Para o medo, ele diz que é universal ter medo de perder dinheiro, mas que o que faz a diferença é como você reage a este medo. O ideal seria iniciar cedo, pois quanto mais jovem você for se falir, menos pior será para se recompor. Para o ceticismo, ele diz que todos somos pessimistas e desconfiados. No livro, ele dá alguns exemplos de como algumas situações seriam resolvidas se, ao invés das pessoas gastarem tempo e recursos para evitar um acontecimento de uma ideia pessimista, elas investissem dinheiro, seria uma forma útil e prática. Para a preguiça, ele dá um exemplo de um homem que era muito ocupado no trabalho para ser um bom provedor com a sua família. Mas certo dia ele volta para casa e ela está vazia. Mesmo ciente de que estava tendo problemas com a esposa, ele preferiu dar atenção ao trabalho, ao invés de tentar solucionar. Tempo depois, seu desempenho no emprego caiu e ele é demitido. Ou seja, as pessoas buscam se ocupar para evitar um problema que elas não querem enfrentar. Então, para combater a preguiça, portanto, é necessário um pouco de ambição. Para os maus hábitos, é preciso trabalhar a mente de forma com que o medo de falhar nas obrigações se transforme em garra e criatividade. Para a arrogância, é preciso entender que muitas pessoas usam a arrogância para esconder que são ignorantes. Então, é preciso estar sempre disposto a aprender. Quem transforma a perda em motivação para ganhar é um vencedor. O autor cita várias vezes no livro a importância de transformar o medo do fracasso em motivação para buscar o sucesso. Olá, professor. Meu nome é Bianca Mariano e eu vou apresentar o capítulo 9 do livro Pai Rico, Pai Pobre. O capítulo 9, ele vai nos trazer a parte em ação e ele nos diz como colocar as ideias em prática e você começar a enriquecer. Após todo o ensinamento teórico, o capítulo 9 nos mostra como colocar todo o aprendizado em prática e começar a ganhar dinheiro. Então, o autor ele fala pra gente que é fácil encontrar bons negócios. Basta a gente ativar nosso gênio financeiro, já que acredita que todo mundo tem um, só que ele está adormecido, pois nossa cultura ela não nos ensina como lidar com dinheiro. A gente não aprende a fazer dinheiro trabalhar para a gente. Consequentemente, nossos filhos que vão pagar pela nossa incapacidade de administrar o dinheiro. E descobrir negócios únicos na vida de milhões de dólares exige que convoquemos nosso gênio financeiro. Para colocar em prática toda a teoria e começar a ser financeiramente independente, o autor ele nos lista 10 passos que ele seguiu para conseguir ficar rico, já que ele tinha o ensinamento do pai rico e do pai pobre dele. Primeiro passo, precisa de uma razão maior do que a realidade. É o famoso quero e não quero que ele diz pra gente. Os objetivos pelos quais você está lutando devem ser firmes. O autor ele nos revela que o segredo desse primeiro passo foi a combinação dos quero e não quero. Quais razões emocionais me levam a acreditar que posso conseguir o que desejo? No livro, ele nos dá o exemplo de quero ser livre para viajar por todo o mundo e viver o estilo de vida que gosto, ou quero fazer isso ainda jovem, entre outros. Já os não quero que ele comenta são os, abre aspas, não quero trabalhar a vida inteira, não quero que meus pais aspiravam para mim, não quero ser um empregado. Segundo passo, escolha todos os dias e invista na mente. A gente tem que escolher o que fazer com o nosso tempo e dinheiro. Nosso melhor investimento é a nossa mente. Então, devemos comprar livros, assistir seminários, ir em busca de coisas que farão com que nosso conhecimento seja cada vez maior. O Robert conta que ele sempre participava de seminários e preferia os que duram 2 ou mais dias, pois eles farão com que ganhe cada vez mais dinheiro, pois esses que duram 2 ou mais dias têm um aprofundamento maior de como que ele consegue aperfeiçoar seus conhecimentos e conseguir investir e fazer com que esse dinheiro renda mais. Terceiro passo,
Escolha os amigos com cuidado. Cultive amigos compatíveis. A gente deve nos cercar de pessoas que compartilhem dos mesmos interesses que nós. Não que a gente tenha que ignorar os outros, mas não podemos dar ouvidos às ideias tortas de amigos pessimistas que não acreditam no poder de mudar de vida. O livro nos traz que a gente deve ir atrás de pessoas que possam oferecer conhecimento. O mercado de investimento está sempre, entre aspas, o céu caindo em nossas cabeças. Então, quando formos derrotados, precisamos de amigos que entendam do assunto e nos dão apoio para enfrentar a próxima queda. Então, é crucial que a gente consiga achar uma roda de pessoas que tenham o mesmo intuito que a gente, tenham o mesmo objetivo, para que a gente não fique perdido e não consiga realizar nossos desejos. Quarto, domine uma fórmula e então aprenda outra. Você se torna o que estuda. Todo aprendizado que a gente adquire está em constante mudança, então ele fica ultrapassado muito rápido à medida que novos conhecimentos vão surgindo. Então a gente precisa ir em busca de novos conhecimentos cada vez mais. A gente nunca pode parar de ir atrás de informação, atrás de aprender algo, porque tudo que a gente vê agora, na hora que a gente aprendeu já ficou velho, porque vai ter novas ideias que vão surgindo e vão deixando as outras para trás. Então é sempre bom a gente estudar e investir na nossa mente mesmo. Quinto, pague a si mesmo primeiro. Autodisciplina. Precisamos aprender a nos controlar. Isso é fundamental para que a gente consiga ativos. O pai rico dizia, abre aspas, o mundo vai bater em você, fecha aspas. Ele dizia isso não porque as outras pessoas serão ruins, mas sim porque quem não tem autodisciplina acaba ficando refém de quem tem. Então, se eu não tenho autodisciplina e outra pessoa tem, a pessoa que tem autodisciplina, ela vai meio que me comandar, porque ela sabe do que ela está fazendo. E às vezes eu não consigo me controlar, então eu fico refém dessa pessoa. Quem se paga em primeiro lugar acaba tendo o fluxo de caixa da maneira correta, que seria, igual no diagrama que a gente viu anteriormente, a pessoa tem um emprego, no emprego ela consegue a renda, da renda ela vai para despesas, as despesas elas fazem ativos, dos ativos voltam ao emprego e assim fica o ciclo. Assim, a pessoa mantém suas despesas reduzidas, ficando mais fácil de criativos. Já quem não se paga primeiro, quem se deixa para pagar depois, o ciclo é diferente, o fluxo de caixa é diferente, pois o fluxo vai ser como? Emprego, renda, despesas. E o dinheiro vai se perder aí nas despesas, não vai nem conseguir se reverter em ativos. Sexto, pague bem a seus corretores. Recompensa. Um bom profissional deve ser bem recompensado. Assim, quanto mais ele ganhar, mais a gente consegue ganhar com o seu serviço. Então é sempre bom a gente remunerar bem o funcionário que está fazendo um trabalho legal, que está ali e está demonstrando ser um bom profissional. Então, quanto mais a gente remunera bem essa pessoa, mais ele vai dar um retorno para a gente, porque é uma forma de incentivo. Sétimo, seja um doador índio. Importância do retorno investido. Por que ele se refere a um doador índio? O que seria um doador índio? Que quando os colonizadores chegaram aos Estados Unidos, ficaram espantados com as atitudes de alguns índios, pois quando algum colono ficava com frio, os índios lhe emprestavam um cobertor. Mas depois, eles pediam de volta. E essa era a revolta dos colonos, né? Porque emprestou, só que está pedindo de volta. Eles ficavam bravos com isso, né? Se sentindo afrontados. Mas se a gente pensar nesse sentido dos índios, da mesma maneira que acontece com os investimentos, né? Porque a gente deve ser um doador índio. Porque quando a gente investe em algo, a gente sempre pensa no quão rápido que vai ter esse retorno para nós. Então, o quanto isso vai ser bom para a gente no futuro. Vai ser rápido esse retorno? Eu vou conseguir muito com esse retorno? Oitavo, ativos compram supérfluos, poder do foco. O autor, ele diz pra gente que podemos sim comprar supérfluos, coisas que a gente não precisa necessariamente, desde que eles sejam pagos com a renda dos ativos. Temos que deixar o dinheiro trabalhar para que pague nossas despesas, e não nós. Se a gente tem uma vontade de ter algo supérfluo, algo que a gente não precisa no momento, né, algo que a gente tá querendo mais por satisfazer a nossa vontade, a gente tem que fazer com que os ativos paguem por esse supérfluo, e não a gente trabalhar para ter dinheiro para conseguir comprar, e sim fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. Nono, a necessidade de heróis. Fazem as situações parecerem mais fáceis. Os heróis são importantes porque eles servem de inspiração,
E assim temos em quem nos espelhar, né? Mostrando que é possível acontecer aquilo. No campo dos investimentos, há muitas coisas conspirando contra. Então, os heróis são necessários para vermos que também podemos chegar lá. Então, os heróis, eles são importantes para que a gente consiga se espelhar em alguém, né? E a gente consiga falar assim, não, eu consigo, eu também posso fazer isso. 10º, ensina e receberás. O poder da doação. Se a gente quer ter sucesso em torno em algo, primeiro doe para que depois possa receber. Robert, ele diz, entre aspas, sempre que você sentir falta ou escassez de alguma coisa, doe antes do que você quer e isso retornará para você aos montes. Isso é verdadeiro para o dinheiro, sorrisos, amor, amizades. Fecha aspas. Uma ótima maneira de fazer isso é ensinando alguém. Doar conhecimento é um gesto de muita nobreza e que fará com que a gente se sinta mais útil, né? Ensinar alguém é uma forma de poder, né? Então, isso é muito importante. Então, doe antes de qualquer coisa, que uma hora isso vai voltar para você. E é isso. Obrigada.